Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e hoje eu vim aqui compartilhar com você pelo menos 7 erros que o professor de escola dominical deve evitar. Vamos então ao nosso vídeo. Primeiro eu queria pedir aqui para você que segue o nosso canal, para você comentar, curtir, compartilhar aí com seus amigos essas dicas, tá bom? Para que a gente possa aqui sempre, todas as semanas, estar gravando aqui algumas dicas para você que trabalha com escola dominical, para você que é fã de escola dominical e para você que não é, mas que quer conhecer escola dominical, você pode acessar o nosso canal aqui, que todas as semanas nós estamos colocando aqui várias dicas. E hoje nós vamos colocar aqui 7 erros que o professor de escola dominical deve evitar. Olha que eu coloquei a palavra evitar. Por que evitar? Porque aqui, acolá, a gente comete erros. É natural que a gente, num processo de ensino-aprendizado, a gente também, professor, cometa erros. Mas essas dicas é para que você evite esses erros. Ao evitar esses erros, você vai ser um professor, com certeza, mais eficaz. E essas dicas eu vivencio elas na minha vida, como superintendente, como pastor e como professor também de escola dominical também há muitos anos. E o primeiro erro que o professor de escola dominical deve evitar, olha, essa dica é uma das mais importantes. O professor deve evitar desconhecer a história da escola dominical. Por que eu digo que esse é um grande erro de um professor? É não conhecer a história da EBD. Porque se ele não conhece a história da escola dominical, ele talvez seja um professor que está ali dando aula por conveniência, não por amor. Porque não conhece a história da escola dominical, talvez ele vai dar aula porque é amigo do superintendente, não por amor. Talvez ele vai se esforçar para dar aula dele do dia, mas no próximo domingo ele não vai na escola dominical. Ele só vai no dia que ele dá aula, porque ele não tem uma identidade com a história da escola dominical. E quando nós estudamos a história da escola dominical, a gente vê o tanto que é importante esse instrumento para a educação cristã. E se esse instrumento é importante e eu faço parte do quadro de professores da EBD, é óbvio que eu vou me dedicar muito mais do que eu me dedicaria talvez até para uma atividade secular, devido à importância que essa instituição para a nossa igreja ela tem. O segundo erro que o professor da escola dominical deve evitar, esse aqui também é muito importante, é não saber manusear a revista da escola dominical. Eu tenho uma revista aqui que a gente usa na nossa igreja, nós usamos a revista da Betel, mas você que é da CPAD, que usa a CPAD, você que usa da Central Gospel e outras editoras também, você deve evitar esse erro de não saber manusear a revista da EBD. Por que eu digo isso? Porque muitos dos professores, eles falam assim, mas poxa, na minha igreja não tem data show, na minha igreja não tem slides, na minha igreja não tem quadro branco, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, e ele chora porque não tem os recursos. É verdade. É bom a gente ter data show, é bom a gente ter quadro branco, é bom a gente ter outros recursos mais. Mas você deve entender que dentro de cada lição, o autor e a editora colocaram aqui para nós recursos didáticos nativos, ou seja, recursos didáticos que estão dentro da lição. Por exemplo, quando o autor ele divide a lição em introdução, desenvolvimento, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e conclusão, o que ele está fazendo? É um recurso didático. A gente divide o assunto em 3 partes para poder o aluno ir aprendendo paulatinamente, depois a gente encerra com uma conclusão retomando o assunto tratado. O que ele coloca aqui também? Um texto de referência. Esse texto é para dar base ao assunto da própria lição. O que ele coloca dentro das lições? Ele coloca hinos sugeridos pela lição,
para reforçar aquele assunto através de música, que ele coloca aqui também, no final, ele coloca também sugestão de oração. O que você deve orar? Você vai orar por isso, por isso, por isso. Ou seja, às vezes na oração, na oração final que você for encerrar, é uma maneira de você recapitular algum tópico importante da lição. Você vai fazer uma oração recapitulando um tópico importante da lição. Você também tem aqui recursos didáticos, por exemplo, ali no início da lição, quando ele traz o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição, são recursos que a lição está proporcionando a cada um. Sem contar que a revista do professor, que é essa revista que eu tenho aqui, ela tem também comentários que o comentarista colocou aqui dentro da revista do professor para dar mais profundidade ainda ao professor. Então você, professor, deve evitar esse erro, que é de desconhecimento do material que você tem. Conheça a sua revista, manuseie ela com sabedoria e com certeza só essa revista em si já vai te dar muitos recursos para você dar aí uma belíssima de uma aula. O terceiro erro que eu quero trazer aqui para nós, que a gente deve evitar como professor, é não se comunicar com os professores, com os demais professores e com o superintendente. Por que isso é um erro gravíssimo? Porque imagina você aí na sua aula, marca um café da manhã para ali fazer uma confraternização com seus alunos. O superintendente, por sua vez, ele já tinha marcado também um café da manhã com toda a igreja. Olha só que confusão que vai trazer aí. Então, não cometa esse erro. Sempre esteja em comunicação com a superintendência da escola e também com outros professores. Talvez você que dá aula para jovem, você está querendo fazer uma dinâmica com a classe de adolescentes. Se comunique com o líder também, que vai estar dando a aula ali, o professor, para a turma de jovens. Talvez vocês poderiam juntar as duas turmas para fazer uma dinâmica só. Talvez para trazer um café da manhã para as duas turmas, para trazer unidade para a classe de adolescentes e professores. Então esse erro nós nunca devemos cometer, que é de não se comunicar com a superintendência e com os demais professores. Porque diz o ditado que quem não se comunica se estrumbica. Então, se você quer ser enriquecido por Deus e não cometer gafes, se comunique com o seu superintendente, se comunique com os demais professores para que a gente possa ser abençoado. Número 4, a quarta dica para você não cometer erros é sempre improvisa e nunca se prepare. Esse erro, meu professor, pelo amor de Deus, se você vai para uma sala de aula despreparado e vai usar dos seus recursos da malandragem para poder dar uma aula, pelo amor de Deus, peça para sair. Porque sala de aula não é lugar de improvisar. Sala de aula é lugar da gente levar um plano de aula. Para eu gravar esse vídeo aqui para vocês, eu tenho um plano do que eu vou falar no início, no meio e no fim. Numa aula também é a mesma coisa. Você precisa saber o que você vai iniciar, vai desenvolver e vai concluir. Por isso que muitos professores chegam na hora lá, o superintendente diz, acabou, falta 5 minutos. E o camarada está no tópico primeiro. Por quê? Porque ele não se preparou. Se ele tivesse preparado a sua lição, ele teria dado ali o tópico número 1 tantos minutos, o tópico número 2 tantos minutos, separado um tempo para o tópico número 3, separado um tempo para perguntas e respostas, separado um tempo para confraternizar com os irmãos, para fazer uma oração no final. Então você que prepara, você vai ter tempo de sobra. Você que não se prepara, você vai cometer esse erro de improvisar a sua aula e você vai estar desprezando a boa didática. O próximo erro, o quinto erro que o professor de escola dominical deve evitar é usar o mesmo método de ensino para diferentes tipos de aluno. Se você é aquele professor que está em várias classes, num domingo você está com as irmãs, no outro domingo você está com os jovens, no outro domingo você está com os adolescentes. E se for algumas pessoas que eu conheço que dá até aula para criança também, aí você tem que ter o discernimento
de que em cada classe daquelas há um tipo de aula para se dar. Quando você fala com adolescente, é um tipo de linguagem. Quando você fala com adultos, é um outro tipo de linguagem. Se você tiver numa turma de novos convertidos, é uma outra linguagem. Até a roupa que você veste, determinada turma vai pedir uma roupa mais formal. Se você for dar aula para uma turma mais de jovens, a sua roupa pode ser uma roupa mais informal, mais tranquila, menos pesada, para você ter mais contato visual com aquela turma. Então, pense nisso. Cada classe é diferente, assim como cada aluno é diferente. Então, cada aluno tem uma cabeça, cada classe tem um jeito de ser, um jeito de lidar, e você, professor, deve se adequar a isso. Para que você ganhe aquela turma, para que você ganhe aquele público, você precisa entender que cada pessoa vai agir de maneira diferente. E você vai ter sucesso. Próximo erro, sexto erro que o professor de escola dominical deve evitar, é se achar um artista. Por que eu coloquei isso aqui? Porque geralmente um professor que ele se acha um artista, geralmente ele não é aluno da escola. É o cara que só vem para dar aula. Ele só aparece no dia da lição. Ele olha a escala, se ele está escalado no primeiro domingo, ele vem no primeiro domingo. Então os outros 3 domingos do mês ele desaparece de lá. Porque ele é um artista. Ele só sabe ir para a escola para aparecer, para falar ao público. Quando é a vez dele sentar e aprender, ele diz, esse professor não serve para mim. Talvez, querido, você tem muito conhecimento, mas é a sua vez também de sentar e aprender. Aprender com a simplicidade do outro professor, aprender até mesmo com os erros que ele está falando ali, é uma forma de você aprender também para na sua próxima aula você não cometer aqueles erros que ele está cometendo. Então, por mais simples que seja o professor que está lá, você não é um artista para julgá-lo e sumir daquela aula dele e só aparecer no dia de você dar aula, porque você vai estar se achando que você é bom demais para estar ali naquele lugar. E você também, professor. Por que muitos professores são considerados artistas? E aí é um grande erro. É porque ele não ajuda nos demais trabalhos da igreja. Ele é um professor de escola dominical, até dedicado, aplicado, estuda, mas todos os departamentos que procuram ele para alguma coisa, ele sempre tem uma palavra não. Ele nunca ajuda as crianças, ele nunca ajuda os jovens, ele nunca ajuda os adolescentes, ele nunca ajuda o pastor. Meu irmão, quando você for assumir uma turma, e você é aquela pessoa que nunca ajuda, as pessoas vão estar dizendo para você, e daí? Você não é uma pessoa que comparece, porque você está cobrando presença na escola dominical. Aí os homens vão dizer assim, você nunca veio nos trabalhos dos homens, por que você está cobrando uma presença na escola dominical? Aí as irmãs vão estar dizendo, você nunca veio nos trabalhos das irmãs, por que você está cobrando a presença na escola dominical? Então você perde um pouco de autoridade com isso. Então não cometa esse erro de achar que você é um artista e não precisa participar dos demais trabalhos da igreja. O sétimo erro e o último erro que eu quero apresentar nesse vídeo, para não esticá-lo tanto, é o erro que o professor deve evitar. Não se preparar para exercer o seu ministério do ensino. Esse é um erro que muitos cometem. Porque o nosso ministério de ensino, ele é um ministério que sempre precisa melhorar. Você sempre vai precisar estudar. Você sempre vai precisar ler novos livros. Você sempre vai precisar sentar numa cadeira e aprender com outros professores. Você sempre vai precisar voltar a estudar, fazer curso, porque as coisas mudam. A tecnologia avança. Hoje a gente está aqui gravando para um celular. Amanhã talvez a gente vai ter que gravar para um outro aparelho mais moderno que esse. Então eu vou ter que me adaptar. Você vai ter que se adaptar aos novos desafios. Por isso o professor de escola dominical, ele não pode cometer esse erro de estar sempre assim achando que está bom para ele. Não está bom. Sempre esteja inquieto. Busque sempre novas tecnologias. Busque sempre novidades para a sua aula. Busque sempre se aperfeiçoar. Sempre se ache que a sua aula faltou algo e se cobre de você mesmo. Por mais que muitas pessoas digam, nossa, mas como a sua aula foi boa, não aceite isso tão fácil. Aceite sim com carinho, mas se cobre sempre para você melhorar. Porque está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, que aquele que ensina
que faça isso com esmero, com dedicação. Então você que ensina, se esmere no ensino, se dedique no ensino, corra atrás de novas metodologias, corra atrás de curso, tem muito curso na internet 0800, tem muito curso bom, grátis, tem muito vídeo no YouTube bacana. Corra atrás do conhecimento, porque toda vez que você entrar em sala de aula, você vai ser cobrado para que você seja uma pessoa melhor. Então eu quero deixar aqui todas essas dicas para que você possa se tornar um professor mais excelente. Evite esses erros e com certeza você vai se tornar um professor mais eficaz. Eu quero deixar agora aqui como bônus desse vídeo algumas dicas de como você pode melhorar aí o seu trabalho como professor da escola dominical. Eu quero indicar um livro, vou colocar aqui a capa dele, e o nome desse livro é o Manual do professor Marcus Tuller. Foi o primeiro livro que eu comprei quando eu assumi uma classe de jovens na minha igreja há muitos anos atrás. E foi lá neste livro do Marcus Tuller que eu aprendi, por exemplo, que a gente, dependendo da classe, a gente deve fazer uma disposição das cadeiras de maneira diferente, para você fazer uma dinâmica com aquela turma. Dependendo da turma, você deve agir de uma forma. Se for uma outra classe, você age de outra. Esse livro me ajudou muito. É o Manual do Professor da EBD, do Marcus Tuller, da editora CPAD. Vai estar aqui, você pode correr atrás de comprar ou então buscar aí os resumos que tem na internet. Um outro livro também que eu indico para você é o livro Socorro, Sou Professor da EBD, do professor Lécio Dornas, da editora Agnus. Compre esse livro, ele vai estar aqui também mostrando a capa dele. Você vai ver que ele vai enriquecer a sua didática, vai enriquecer a sua vida como professor. Um outro livro que eu quero indicar para você, que também eu já li e enriqueceu muito a minha vida, são As 7 Leis do Ensino, do John Milton, da editora CPAD também. Você pode comprar e você vai ver que essas leis do ensino, elas falam muito conosco e a gente vai ver que a gente, muitas vezes, a gente está aplicando essas leis nas nossas aulas, nos nossos métodos, mas a gente muitas vezes não sabia que isso é uma lei do ensino. Então você sabendo, você vai aplicar ela com mais eficácia. Tudo bem? Então eu gostaria aqui de pedir você para se inscrever aqui no nosso canal, para que você ative aí o sininho, que a gente toda semana vai gravar vídeos para enriquecer a sua aula aí. Curte, compartilha esse vídeo para que mais e mais professores, superintendentes e os irmãos sejam abençoados. Meus queridos, muito obrigado pela sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tamo junto.